FC Krumenauer é uma equipe de futebol fundada em 2006, com sede em Sapucaia do Sul. Com apoio da prefeitura, obteve alguns terrenos em uma área remota da cidade, com o objetivo de desenvolver essa parte da cidade que se encontrava abandonada. Em seu complexo, ao longo dos anos, construiu um estádio com capacidade para 33.000 pessoas e possibilidade de expansão futura, com capacidade para 34.000 veículos. Uma estação rodoviária com capacidade para 17.000 pessoas ao dia. Para a revelação de futuros craques. Um restaurante com capacidade para 14.000 refeições para os dias de jogos. Um centro de treinamento. Tratamento médico. Uma pequena fábrica onde produz algumas lembranças para o seu torcedor. E uma loja onde efetua as vendas. Em 2006, seu ano de estreia na 7ª divisão da Liga Nacional, sagrou-se vice-campeão, conseguindo a promoção. No ano seguinte, 2007, proporcionou uma temporada fantástica, com muitas vitórias para seus torcedores, sendo campeão da 6ª divisão da Liga Nacional e conseguindo a artilharia da competição. Passou 2 temporadas na 5ª divisão e em sua terceira participação, em 2010, conseguiu o título de campeão. No ano de 2011, conseguiu se manter na 4ª divisão. Em 2000, terminou a Liga Nacional em 5º lugar. E na Liga de Juniores, terminou em 3º, deixando escapar o título na última rodada. Em seu quadro de funcionários, conta com treinador, um auxiliar técnico, um treinador de goleiros, de juniores, preparador físico, psicólogo, um médico, fisioterapeuta, um relações públicas, economista. No elenco profissional, conta com 23 jogadores, sendo que 2 juniores foram promovidos no final dessa temporada. Possui 16 juniores para disputa de competições. O corpo diretivo, composto por presidente, vice-presidente e diretores de futebol, patrimônio e finanças, não é remunerado. Na fábrica e na loja de lembranças trabalham voluntariamente alguns torcedores. Para não ser totalmente injusto, o clube os recompensa com o passe livre nos jogos e também com uma participação fixa sobre cada item vendido. A manutenção do complexo é terceirizada. O clube financia suas atividades através de bilheteria, que atualmente rende entre 450 e 500 mil por jogo, contratos de patrocínio, que atualmente rendem em torno de 500 mil por mês, restaurante, que rende em torno de 105 mil por jogo, venda de lembranças como canecas, flâmulas, camisas, bolas de futebol, etc., que rendem entre 60 e 90 mil líquidos por mês. Aplicações financeiras
Atualmente, a equipe possui 8,4 milhões investidos que rendem em torno de 5% ao semestre, recursos que foram reservados para a futura expansão do complexo e para a contratação de jogadores. Venda de jogadores, estratégia apenas utilizada quando da necessidade. Venda de jogadores, estratégia apenas utilizada quando da necessidade de geração de caixa ou para abrir espaço no elenco principal para a promoção de juniores. Rende em torno de 1 milhão por jogador negociado. Quanto ao aspecto tributário, o clube conseguiu algumas isenções de impostos, tanto na esfera municipal quanto nas esferas estadual e federal. Para tanto, mantém com seus próprios recursos e sem a cobrança de taxas de utilização, tanto a estação rodoviária quanto o estacionamento, que são úteis não apenas nos dias de jogos, mas para a rotina diária e desenvolvimento da região. Também mantém alguns programas sociais, como a escolinha para crianças carentes, sendo que aqueles que se destacam são aproveitados no elenco de juniores e podem chegar ao elenco profissional. O departamento médico reserva 20 horas por mês para atendimento à população carente e o restaurante fornece refeições a preço de custo para a população carente da região durante os dias sem a disputa de jogos. Missão: promover o desenvolvimento e a qualidade de vida da região onde estamos estabelecidos, através do entretenimento, produtos e serviços de qualidade para nossos torcedores e para os participantes de nossos programas sociais, visando o crescimento sustentável, o aperfeiçoamento e a expansão dos negócios. Princípios e valores: valorizar talentos humanos, trabalho em equipe e postura ética, cumprir os compromissos assumidos, zelar pela viabilidade do negócio, trabalho digno. Visão: estar posicionado entre os melhores clubes do Brasil até 2020 e ser reconhecido por nossos torcedores, colaboradores e pela sociedade como referência por seu modelo de gestão. Interno: forças. Dentre as 8 forças listadas, cabe destacar os programas sociais, pois eles fortalecem os laços com a comunidade e a imagem do clube perante a sociedade como um todo, auxiliando na retenção de torcedores e na negociação de melhores ofertas de patrocínio. Análise do ambiente interno, fraquezas. A diversificação das atividades pode tirar o foco do desempenho do clube nas competições. O mau desempenho pode influenciar negativamente a renda de bilheteria, lembranças e patrocínio. Outra fraqueza importante apontada é a baixa qualidade na mão de obra, comparando com os clubes mais fortes. Oportunidades. Análise do ambiente. As principais oportunidades surgem em um cenário de economia aquecida, que garante uma propensão maior dos torcedores a comparecerem ao estádio e comprarem os produtos do clube. Também surgem propostas de patrocínio mais atraentes. A concorrência da oferta de mão de obra abre a possibilidade de contratação de funcionários com maior qualificação, experiência e motivação para trabalhar na equipe. Externo. Ameaças. As principais ameaças decorrem de cenários de crise econômica, que implicam na redução de torcedores no estádio e da compra de produtos, que deverá ser significativa, tendo em vista que não são itens essenciais. Também pode reduzir as propostas de patrocínio, que tendem a ser mais escassas e menos atraentes. Uma ameaça também
é a perda de talentos para equipes com melhores ofertas salariais. Além disso, a possibilidade de perda de isenções tributárias caso o clube não cumpra as contrapartidas que assumiu ou por vontade política dos governantes. Estratégicas. O nível de qualificação, experiência e motivação do quadro de funcionários. O clube recebe mensalmente diversos candidatos oferecendo seus serviços para compor o quadro funcional. Há uma avaliação desses níveis de qualificação, experiência e motivação, e o corpo diretivo faz a substituição quando necessário, tendo em vista manter sempre o melhor nível possível, pois os funcionários influenciam positivamente na campanha do clube. Qualidade do plantel de jogadores. A qualidade do plantel é essencial para o desempenho do clube dentro das competições. No momento, o clube está se afirmando financeiramente, por isso não arrisca em contratações com valores elevados. Assim, foca na revelação de jogadores oriundos das categorias de base, contratando jogadores apenas para as posições carentes. Também possui um plano de rejuvenescimento do plantel, optando por negociar a venda dos jogadores com idade próxima aos 30 anos de idade e contratando jogadores com no máximo 28 anos. O sistema de informações gerenciais o clube pretende implantar em 2013, um sistema mais atualizado e que contempla a integração das diversas atividades executadas, de modo a auxiliar na melhoria do controle do patrimônio, das finanças, dos contratos a cumprir e renovar. Lembranças do clube. Foi verificado que essa é uma excelente fonte secundária de captação de recursos. Para 2013, há um plano de ampliação de produção da fábrica e o depósito da loja. Serão investidos R$1,5 milhão na ampliação da loja e outros R$1,3 milhão na ampliação da fábrica. Isenção tributária. De modo a manter as isenções, o clube manterá os programas sociais e tende a ampliá-los se o momento econômico se manter favorável. Também manterá sua política de gratuidade e utilização livre do estacionamento e da estação rodoviária. O corpo diretivo também manterá contato com os principais governantes, de modo a assegurar que não surjam projetos visando a retirada das isenções anteriormente concedidas. Foco. Como o desempenho em campo impacta mais significativamente nas receitas do clube, o corpo diretivo demandará uma maior atenção para o futebol, principalmente com a busca de reforços para a próxima temporada, tendo em vista o fraco desempenho da equipe na atual temporada. No entanto, continuará mantendo as demais atividades, uma vez que também contribuem para o sucesso do clube. Demais planos de ampliação. O estádio não deve ser ampliado no momento por conta do alto custo de média R$1.000 por lugar construído e que não há uma previsão de recuperar isso ao longo do tempo. A capacidade de estacionamento é compatível com a capacidade de estacionamento é maior que a capacidade do estádio, então não será ampliado enquanto o estádio não sofrer uma ampliação significativa. A estação rodoviária também é compatível com a demanda atual, por isso não será ampliada, o mesmo valendo para o restaurante. Scorecard. Perspectiva financeira. O principal objetivo é aumentar em 10% o lucro operacional ao ano. Dentre as iniciativas, tem-se o aumento das vendas da loja de lembranças do clube em função da ampliação da mesma, o estabelecimento de uma política de preços que permita maximizar a receita do estádio, bem como da loja de lembranças,
e negociar contratos de patrocínio mais atraentes, atentando quanto ao risco. Perspectiva dos clientes. Os objetivos principais são o crescimento da torcida e o aumento da participação dos patrocinadores. A meta é aumentar em 5% a média de público no estádio em 2013, 10% em 2014, 15% em 2015 e 20% até 2016. E aumentar em 10% a receita obtida com patrocinadores ao ano. A iniciativa para os dois objetivos é o mesmo: investir em reforços no elenco, de modo a melhorar o desempenho da equipe nas competições e motivar a torcida a comparecer no estádio, bem como a conquistar novos torcedores, investir em marketing e publicidade, além de atrair melhores propostas de patrocínio e investir na consolidação da marca e imagem do clube. Perspectiva: processos internos. O principal objetivo é o aumento do desempenho em campo. A meta é conquistar 60% dos pontos disputados e conseguir 50% de vitórias. A iniciativa é investir em reforços no elenco, investir em treinamentos para a melhoria do plantel e do quadro funcional, contratação de mão de obra experiente e qualificada. Perspectiva: aprendizado e crescimento. O principal objetivo é a revelação de talentos. A meta é a promoção de pelo menos 2 juniores ao elenco principal por temporada. Também promover pessoal competente ao quadro voluntário, ao quadro funcional remunerado. A iniciativa é o acompanhamento constante dos talentos surgidos na escolinha de crianças carentes e das categorias de base, acompanhamento do desempenho e vontade dos contratados em regime voluntário. A aprendizagem e crescimento influencia a melhoria dos processos internos, auxiliando na captação de clientes que ajudam na consecução dos objetivos financeiros. Identificação dos riscos do negócio, formas e alternativas de gerenciá-lo. Contratos e propostas de patrocínio. O risco com relação aos patrocinadores se divide em 4 tipos: risco ao aceitar uma proposta atraente, mas arriscada, risco do tempo de duração do contrato de patrocínio, risco de desempenho do clube e risco de desempenho do mercado. O risco de aceitar uma proposta atraente, porém arriscada, ela ocorre porque os valores das propostas são formadas por 2 parcelas, uma fixa e outra de acordo com a pontuação obtida na Liga Nacional, e existem propostas com valores fixos elevados, mas com bonificação por desempenho significante, com valores fixos médios e bonificação por desempenho atraente, e com valores fixos e irrisórios e bonificação por desempenho elevada. O dilema consiste no fato de que o clube, aceitando uma proposta do tipo 3, caso mantenha desempenho satisfatório, conseguirá aumentar consideravelmente os seus ganhos, tendo em vista que a cada vitória receberá 3 vezes o bônus do contrato. No entanto, se o clube vencer poucas partidas, o valor recebido poderá ser suficiente para honrar suas obrigações. Para minimizar o risco, o corpo diretivo analisa as propostas, analisa o desempenho esperado durante o período que o contrato estará em vigor e então decide pela proposta com maior possibilidade de ganho e menor risco. Geralmente aceita propostas do tipo 2, mas em boa parte das situações também costuma aceitar propostas do tipo 1, tudo depende do contexto e dos valores propostos. O contrato de patrocínio ele tem mais a ver com a longa ou curta duração deste e com o custo de oportunidade comparando com as mudanças dos cenários de crise ou expansão econômica. Para resolver o dilema da duração, o corpo diretivo precisa analisar como se comportará a economia nos próximos meses e como será o desempenho da equipe. Também analisar os valores base das propostas versus duração dos contratos. A direção do clube, geralmente, só aceita propostas com contratos longos se os valores forem muito superiores ao que se espera com relação aos cenários projetados, sendo o costume aceitar com prazos de duração curtos e medianos. O desempenho do clube, como já citado em outros pontos, quanto melhor o desempenho do clube nas competições, mais empresas terão interesse em patrocinar e maior serão os valores propostos.
Caso o desempenho seja ruim, poucas empresas terão interesse em associar sua marca com uma equipe fracassada e os valores propostos serão baixos. É um risco decorrente, sendo assim, esse tipo de risco está associado basicamente com a possibilidade da equipe não ir bem nas competições e perder patrocínios importantes, acarretando na redução da receita do orçamento para as próximas temporadas. Para reduzir esse risco, o corpo diretivo deve avaliar a capacidade do elenco e do quadro funcional, que dará suporte ao elenco, de modo a determinar se serão o suficiente para garantir o desempenho exigido nas competições e, caso seja necessário, quais posições deverão ser reforçadas. O risco de desempenho do mercado. Esta associa-se mais à possibilidade de ocorrência de cenários de crise econômica que afetem as empresas patrocinadoras, tendo como consequência a redução dos patrocínios. Este é um risco em que não há muito o que se fazer para se proteger, sendo a manutenção de um bom desempenho o único modo de reduzi-lo, uma vez que, em um cenário de crise, as propostas se tornam escassas e acabam se direcionando para as equipes de melhor desempenho. Renda de público do estádio. O risco com relação à captação da renda com o público do estádio se divide em dois tipos: desempenho da equipe e desempenho do mercado. A torcida é sensível ao momento vivenciado pela equipe na competição. Se a equipe vai bem na competição, a torcida comparece para incentivá-la. Se não for bem, a torcida não vai querer perder tempo e dinheiro para ver a equipe ser derrotada. A solução, como já dito anteriormente, baseia-se na construção de elenco e um quadro funcional de qualidade. A torcida também é sensível ao momento econômico. Se estiverem passando por necessidades financeiras, optarão em gastar o seu dinheiro com as suas necessidades básicas, deixando o entretenimento de lado. A solução seria reduzir os preços dos ingressos, de modo que a queda no público total não seja tão acentuada e a redução na receita seja minimizada. Risco do clube perder as isenções tributárias, reduzindo significativamente os seus lucros. A ação já foi debatida nos Objetivos e Ações Estratégicas, item 5. Risco perda de talentos. Consiste no risco de outras equipes cobrirem as ofertas salariais propostas pelo clube, tendo como consequência a perda de funcionários ou jogadores. Uma forma de gerenciar este risco seria o acompanhamento do desempenho e o cuidado com o bem-estar do funcionário e jogadores, pois se eles se sentirem bem no clube, não o trocarão se a diferença nas propostas não for significativa. Além disso, o corpo diretivo deve analisar se a relação custo-benefício se manterá favorável caso cubra a oferta. Do contrário, melhor não segurar a permanência do profissional. No cenário realista, tudo ocorre como planejado e as metas são cumpridas. O clube consegue negociar contratos com incremento de 0,5% no patrocínio e conquista 40 pontos na Liga Nacional. Com isso, aumenta a receita com patrocínios em 10,35%. No público, a presença da torcida no estádio aumenta em 5%. E com isso a receita também aumenta em 5%. Loja. Com a ampliação da loja, os lucros aumentaram em também 50%. Restaurante. Se mantém constante. Aplicações financeiras. O incremento de 2%. Despesas. As despesas com salários aumentam 12%. As demais despesas permanecem constantes, sendo que as despesas totais sofrem incremento de 8,39%. O lucro aumenta 10,37%. Cenário pessimista. Neste contexto, ocorre uma pequena crise econômica, o clube não vai bem na competição e acaba rebaixado. Para completar, perde a isenção tributária. As bases contratuais são reduzidas em 25% e a equipe consegue apenas 18 pontos na Liga Nacional. Assim, sua receita de patrocínios reduz em 32,47%. A média de público cai 10% e o ingresso
e negociado cai de 15 para 10. Assim a renda do estádio cai 40%. Loja, os lucros caem 50%. Restaurante, o movimento cai 30%. Restaurante, o movimento cai 30%. Aplicações financeiras. Com o mau momento enfrentado, o clube acaba precisando retirar 50% das reservas para honrar os compromissos. Assim, o rendimento das aplicações cai 50%. Despesas. Despesas com salários aumentam 10%. As outras mantêm incremento na despesa de 6,99%. Tributos. O clube perde as isenções tributárias, passando a recolher 10% sobre o faturamento e 35% sobre o lucro. O lucro, após impostos, reduz em 95,48%. Neste contexto, o mercado está em expansão, o clube faz uma campanha maravilhosa e se sagra campeão da sua divisão na Liga Nacional. Otimismo. Patrocínio. As bases contratuais aumentam em 25% e a equipe conquista 54 pontos na Liga Nacional. Assim, a renda de patrocínios sofre um incremento de 54,41%. Também consegue um bônus de campeão no valor de 1,5 milhão. Público. A média de público aumenta 10% e o preço do ingresso aumenta de 15 para 18. A renda do estádio sobe 32%. Loja. A expansão da loja aliada ao bom momento tanto do clube quanto da economia gera um incremento de 75% nos lucros. Restaurante. Se mantém em 1,344 milhões. Aplicações financeiras. Com o bom momento, o clube pode dobrar as suas reservas, gerando juros de 1,68 milhões. Despesas. Com os reforços, os salários aumentaram em 25%. Os gastos com juniores e manutenção se mantiveram. E com isso, o incremento total da despesa foi de 17,49%. Nesse cenário, o lucro sofreu um incremento de 94,13%. Cenários. Resumo entre os cenários realista, pessimista e otimista. Conforme pode ser verificado na tabela, uma das principais influências é o momento da economia. A crise reduz significativamente as receitas. Por outro lado, um cenário de expansão também aumenta consideravelmente as rendas do clube. Outro ponto é o desempenho do clube nas competições, que também aumenta significativamente a renda, sendo que esta é fortemente influenciada pela qualidade dos jogadores e funcionários, o que pode se perceber pela diferença dos salários pagos no cenário otimista com relação ao realista e o pessimista. Considerações. Como a Copa do Mundo de 2014 será realizada aqui no Brasil, surgiu a ideia de fazer algo diferente e utilizar uma equipe de futebol no trabalho. Claro que as informações não foram baseadas em equipes reais e sim fictícias, baseada no manager de futebol igual outras United.